tranquilo. Mesmo sendo do mesmo partido do presidente da República, o novo vice-presidente da Câmara, Lincoln Portela, não acredita em uma vitória de Jair Bolsonaro nas eleições. Abre aspas, vamos para o segundo turno e, na minha avaliação, é muito difícil que Bolsonaro, apesar de eu ser do governo, ganhe no segundo turno. Fecha aspas. Completou Lincoln Portela, novo vice-presidente da Câmara Federal e companheiro do partido do presidente Jair Bolsonaro. Ô, Piperno, fogo amigo, é bom ter amigo assim que está jogando contra ou não acredita em você? Olha, quer dizer que realmente é muito fogo amigo, sim. E veja, Bolsonaro se esforçou bastante aí para que o Lincoln Portela se tornasse o novo vice-presidente da Câmara dos Deputados. Lincoln Portela, para quem não sabe, ele ocupa a vaga que até anteontem, aliás, até terça-feira, né, era do deputado Marcelo Ramos, que trocou o PL pelo PSDB. O deputado Marcelo Ramos, do Amazonas, e um crítico ao presidente Bolsonaro. Então, aí houve uma eleição entre parlamentares do PL e o Lincoln Portela venceu. E aí o que se imaginava é que, bom, com a vitória do Portela, não temos mais um opositor aqui na cadeira. E na sua primeira declaração, o Lincoln Portela vem com essa. Óbvio que o staff, a entourage do presidente não deve ter gostado muito disso, mas também, de qualquer forma, mostra que o deputado sabe fazer conta, sabe ler pesquisa eleitoral e entende de cenário. Marco, sobre essas pesquisas eleitorais, então, assim, os próprios bolsonaristas já estão aceitando uma suposta derrota de Jair Bolsonaro? Olha, William, tem uma palavra para tudo isso que eu ouvi agora e para a sua provocação. Que é? Irrelevante. Completamente irrelevante. Você acha que agora, até ontem ninguém sabia quem era Lincoln Portela. Aí hoje estamos reverberando o que Lincoln Portela acha. Num tom ainda de achismo. Não tem análise, não tem metodologia, não tem critério, não tem absolutamente nada. Então, gente, primeiro que não é fogo amigo. Pessoa do governo não dizendo que o Bolsonaro que não vai ganhar. Não é fogo amigo. Não? Não tem absolutamente nada de pessoa do governo, ele está na Câmara, ele ocupa uma posição lá de indicação e votação. Ele não é do PL? Não, isso não quer dizer que é do governo, ele é do mesmo partido só. Entendi. Agora a gente vai ficar brincando de expectativas de pessoas aleatórias. Então vamos pegar 10 pessoas na rua para ver quais são as expectativas dessas 10 pessoas com relação ao ambiente eleitoral. É o equivalente a isso. É o equivalente à provocação que foi feita agora. Não, tudo bem. Então, assim, ele é um evangélico, ele é afiliado ao partido do Bolsonaro. Sim. E é o vice-presidente da Câmara. Então, assim, para você, a opinião dele não importa, não faz a menor diferença? Com relação à análise não de cenário? Não tem laço nenhum com a expectativa, como os políticos estão assim, vendo. O pessoal da esquerda, você viu aquela risada gostosa que o Piperno deu agora? Ele deu uma risada gostosa, tipo, existem pessoas à direita que comungam da minha visão de mundo. E, na verdade, não é nada disso. O que é verdade é o seguinte, você tem, sim, uma disputa que, no meu entender, é polarizada, nada está ganho, nem pro lado deles, nem pro lado do Bolsonaro. E uma coisa que tem que ficar muito clara é que essa disputa ela vai acontecer e os dois lados têm que ficar muito atentos e com o pé no chão. Porque do lado deles você tem uma ilação. Você só falar, do lado deles é uma coisa, do lado nosso é outra. Não, do lado deles, eles estão toda hora provocando a presidência da República, eles constroem uma narrativa falsa de golpe. A direita tem que ficar atenta com relação à manipulação midiática e ao Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral, que tem conduzido de maneira escabrosa esse momento pré-eleitoral. Só quero dizer uma coisa em relação ao deputado Lincoln Portela. Eu não comungo da mesma visão de mundo dele e vice-versa, né? Nós estamos em polos opostos, nós pensamos diferentes, de formas diferentes. Agora, apenas expectativa eleitoral. Uma coincidência, talvez, de avaliação do cenário. Só isso. Ele, assim como eu, acha que o Bolsonaro não vai se eleger. Muito Só cedo, isso. muito cedo. Então, é muito cedo para fazer qualquer análise nesse sentido. Não é não. É uma percepção que ele tem, eu também. Agora, é natural que eu tenha, afinal de contas, eu sou
Socialista. do lado de oposição ao Bolsonaro. Você já e, admitiu. aliás, a oposição da direita. Socialista. Aliás, ele tem muita oposição à direita também, né? Ele tem oposição da direita à esquerda. Comunista. O arco é grande. Socialista, Fabiano. Aí que tá o negócio, não tem nada disso aí, esses rótulos são bobagem de quem não sabe ler cenário. Agora, ele soube, ele leu, ele interpretou um cenário. Se isso vai desagradar Não a tem nem base, cenário. é uma outra história, porque, afinal de contas, ele é alguém da base bolsonarista. Gente, por que o Lula está na frente nas pesquisas? Os senhores acreditam que isso é muito em função da situação econômica que nós vivemos? Sinceramente, eu acho que as pesquisas têm um critério metodológico pobre. Todas elas. Elas sofrem, sim, de um problema com relação à maneira como os números, como as pessoas entrevistadas são selecionadas. É muito simples isso. Os Você já ambientes... observou que a tua fala, o seu olhar está para baixo? E Não, eu estou pensando, né, meu amigo? Ah, tá, entendi. Agora virou 2 contra 1. O nome do programa vai mudar aí, Pensa pessoal. para cima, que está precisando de fôlego o negócio. Eu participo de um que são 3 contra 1. Deixa eu te falar. Você tem Bem mais aqui difícil. uma situação muito peculiar que é a abrangência, né, desses critérios metodológicos. Eu enxergo que são muito pobres em vários casos. Então, por exemplo, você tem 1.000 pessoas. Aí você vai espalhar essas 1.000 pessoas. A hora que você divide por cidades e você restringe, por exemplo, uma pesquisa em grandes capitais, as capitais têm uma tendência natural de serem mais cosmopolitas e mais voltadas para a esquerda. Então, eu entendo que as pesquisas que vão, sim, de fato, colocar um número mais aproximado são as de boca de urna. Até lá existe muita... Você tem muito trabalho dentro de margens de erro. O Código Eleitoral não vai censurar isso? Se você pegar o Instituto Paraná Pesquisas, por exemplo, que trabalha com as margens de erro que essas pesquisas também do Datafolha têm, e você coloca o Bolsonaro perto do Lula, você vai ver que se cair o Lula e subir Bolsonaro, tem um empate técnico nas pesquisas do Paraná Pesquisa. Então, o Datafolha, ele joga de uma forma a escancarar algo que não é evidente na realidade. Na realidade, você está vendo o Bolsonaro ir às ruas e ser aí recebido nos braços do povo e o Lula não. O mal do caçador é achar que o leão está morto? Então, esse negócio que ele falou, esse movimento que se o Bolsonaro... Quem está falando que o leão está morto? É mais ou menos como a história da minha irmã, quer dizer, se eu for pai amanhã, a minha irmã vai ser tia, quer dizer, é assim a vida, uma coisa é consequência da outra, óbvio. Agora, o que não explica o movimento das pesquisas? Primeiro que a gente não pode partir da premissa de que 100% das pesquisas estejam erradas, eu acho esse dado um pouco duvidoso. E 100% das pesquisas, elas têm apresentado cenários muito próximos. E critérios metodológicos muito ruins. E critérios metodológicos, aliás, diferentes. Economia é o problema? Claro que sim. Todas elas apontam que a economia é o item do qual o eleitorado mais se queixa, porque as pesquisas também perguntam isso. Então, quando você pergunta para as pessoas o que mais te preocupa hoje, elas vão citar inflação, preço de combustível, medo de desemprego. Então, tudo isso está no bloco economia. Qualquer levantamento aponta para isso. Aí vamos, então, para o mundo real. Ora, se as pesquisas estão apontando para isso, para esse temor das pessoas, o que o mundo real diz? Ele está dizendo exatamente o seguinte: bom, o desemprego, de fato, está em 2 dígitos, a inflação está em 2 dígitos e a taxa de juros também. De quem é a culpa? Eu não... Assim, é muito fácil dizer que a culpa é do João ou do José. Mas é óbvio que o eleitorado identifica como culpado quem está no governo. Sempre foi assim. E esse cenário não traz novidade nenhuma. Eu tenho 5 meses aqui para virar esse jogo. Tá falando, ok, tudo bem. Eu tenho 5 meses, tem uma guerra em andamento lá na Ucrânia. Eu tenho vários fatores que podem atrapalhar essa virada de jogo. Então, assim, Marcos, se a economia é o ponto principal, qual seria a estratégia ideal de Bolsonaro? Continuar por exemplo, mexer na Petrobras, indicando o presidente, fazendo essas pressões como redução do ICMS para gerar emprego, estimulando. Então, qual seria o passo correto na campanha eleitoral para o Bolsonaro reverter isso que aparece hoje na pesquisa? Meu caro William, meu caro Piperno, todos nós passamos por momentos difíceis na vida, certo? Isso é normal. Então, de Bolsonaro qualquer família. Um momento difícil. É um momento difícil no que se refere à inflação, no que se refere à repercussão, às consequências do lockdown promovido por essa galerinha aqui que está do meu lado.
essa mentalidade socializante, Não, é verdade. centralizadora no que se refere às decisões que foram tomadas para, segundo eles, combater a pandemia, que fracassaram fragorosamente, mas o que tem que ficar muito claro é o seguinte: o Bolsonaro tem que desenvolver uma comunicação no sentido de deixar muito claro para o povo brasileiro que ele fez tudo que estava à sua disposição, ele lançou mão de todos os instrumentos do ponto de vista de chefe do Poder Executivo para auxiliar a população num período complicado e difícil como esse que nós vivemos. Então você tem o Auxílio Brasil, você tem empréstimos no âmbito do governo federal, você tem uma série de medidas administrativas, você tem a reforma silenciosa adotada por Paulo Guedes. Então você tem uma série de coisas, uma série de projetos, programas, atitudes, não só o discurso em prol da liberdade. O Bolsonaro fez muito mais do que isso. Só que o que precisa acontecer é uma comunicação efetiva para que chegue na ponta, que chegue nas pessoas as realizações que foram encampadas pelo governo federal. Mas isso vai mudar o preço do combustível? Isso vai mudar o preço do arroz, do café? O importante não é óbvio que isso tem um efeito e sempre esse efeito vai ser sentido, mas as pessoas têm que entender que a conexão direta, ou digamos a conexão mais evidente dessa situação tem a ver com os governadores e os prefeitos e muito menos do que com o presidente da República. Então, William, esse é um problema muito sério do discurso da extrema-direita. Extrema. Veja, o problema deles, desde o início, não é que erraram muito, erraram bastante. Foi exatamente o de terceirizar as responsabilidades. O que o Brasil fez, o mundo todo fez, o planeta fez. O Japão fez igual, a Alemanha fez igual, os Estados Unidos todo mundo faz bobagem, você faz bobagem também. O mundo todo civilizado assim fez. Funciona. O mundo todo civilizado fez e o mundo todo civilizado saiu da crise. E agora os estudos estão saindo, sendo publicados no sentido de que foi errado. Os governadores, os prefeitos tiveram a responsabilidade de seguir o que o mundo todo fez. Aí, William, se você é um cara com um mínimo de cérebro, que é uma questão de cérebro, quem que você vai seguir? Mínimo de cérebro. O mundo todo ou o cérebro do Bolsonaro barra Paulo Guedes? Você falou que você vai seguir o mundo. Extrema-direita. Eu queria trazer um Deixa eu só terminar o raciocínio aqui, porque é assim. Então, em nenhum momento eles tiveram a menor humildade em assumir erros. Não, a culpa é deles. Nós acertamos. Você chama ele de genocida todos os dias. Você chama ele de genocida e a turma dele e tal. Em nenhum momento fala, puxa, tomamos alguma medida errada. Então temos que pedir desculpa para a população em relação a isso. Então, veja, até hoje eles não conseguiram assumir erros. Desculpa do quê? Ou seja, é uma péssima condução da economia, mas eles continuam terceirizando responsabilidade. E aí você acha que o povo acreditou? É aquela história do Abraham Lincoln. Quer dizer, você pode enganar as pessoas parte do tempo, você pode enganar todo mundo, aliás, em parte do tempo, todo mundo, mas você não vai enganar todo mundo o tempo todo. Eles estão tentando isso. E a literatura política já demonstrou, e a realidade também, que isso não dá certo. O que você está dizendo é que o incompetente ele transfere responsabilidade para outro para não identificarem nele a sua incompetência, é isso? Então vamos lá. Problema da economia. Isso é culpa do lockdown de governadores e prefeitos, lembrando que... Lembrando que... Você fala o tempo todo. Lembrando que governadores de direita, eles também fizeram isso. Ronaldo Caiado fez isso. O Zema e o Ronaldo Caiado fizeram a mesma coisa que o Dória e o Eduardo Leite. E nenhum dos quatro é de esquerda. Então, essa é uma parte da responsabilidade e da tentativa Dória é de terceirizar. esquerda e Eduardo Leite é de esquerda. Bobagem, então, você fala bobagem e você quer ser mais votado. Dória é de esquerda e o... Então, você acha que as pessoas... Você acha que algum idiota já se despediu do Dória? Alguém já se despediu do Dória? Já deu tchau pro Dória? Gasolina. Te dou a oportunidade. Eu posso pedir dá tchau pro Dória agora. Culpa do ICMS dos governadores. Dá tchau pro governador de esquerda que saiu. Eles querem mentir e acham que o povo é idiota. Quem acredita nesse discurso é idiota. E as pesquisas mostram que os idiotas são cada vez menos. Edu, liga pro Dória, pergunta se ele é de esquerda para mim, assim que puder. Não sei se ele vai conseguir responder até o final do programa. Até o Delanhol, o Moro e o Jorge Bush já viraram de esquerda. O ministro